Está no ar mais um episódio, Você e Seu Negócio, e hoje eu estou aqui para apresentar esse episódio junto com o meu parceiro Cleiton Fukumbochi. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio. Hoje estamos trazendo um fera de investimento, fenômeno, Dilmer Cordeiro. Bem-vindo, Dilmer, obrigado. Então, antes dele se apresentar, diz nos bastidores aqui que quem investir com ele nessa noite é 13%. Cobre no final. Seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, né? Tá fazendo parte desse projeto e compartilhando um pouquinho da nossa experiência aí para agregar para a população. Aliás, uma linda experiência, né, Dilmer? O objetivo principal do Você e Seu Negócio é nós trazermos a visão do empreendedor, né, nesse caso, assessoria de investimento. Então, já vou começar aqui querendo que você explique para nós se uma pessoa quiser abrir um escritório de investimentos. Qual o cuidado e os passos que ela tem que ter? Perfeito. Hoje a pessoa começar do zero, sem ela ter uma experiência, eu acho muito complicado. Tá? O mercado financeiro, o tamanho faz diferença, o volume faz diferença. É mais credibilidade, enfim, né? Então, se a pessoa não é do meio, vamos assim dizer, não é do mercado financeiro, o melhor caminho é já ir num escritório já formado. Hoje tem muitos, né, no mercado que demanda profissional, falta profissional. No mercado, assim, falta bastante mão de obra qualificada. Então, se é nessa linha, né, que foi o que aconteceu comigo, né, eu não vim no mercado financeiro, né, foi na raça, coragem mesmo, né, então eu entrei no escritório, né, que já tinha uma certa experiência. E foi aí que eu construí minha carreira. Agora a gente vê casos, né, depois que a gente está dentro do mercado, de profissionais que às vezes trabalhavam na instituição financeira juntos e resolveram sair e montar um escritório de assessoria. Aí tudo bem, né, já tem carteira, já tem mercado. Se a pessoa não tem familiaridade com o mercado financeiro, tem que estar vinculado. E fala um pouquinho, então, do seu escritório, né? O Monte Bravo. Perfeito, né? Somos o maior escritório de assessoria do país, estamos assessorando 35 bilhões de reais. Recentemente, a gente recebeu uma incrível notícia, né? Estamos virando corretora também, recebemos a aval do Banco Central para virar uma corretora própria. Já vamos começar sendo a quinta maior corretora do país. Olha aí, já começa. Assim, para a empresa, no caso Monte Bravo, virar uma corretora, ela teve que atingir algum nível de investidores, algum tipo de credibilidade no mercado, renome, como funciona. Explique isso aí para o pessoal. Sim, credibilidade é essencial e aí entra muito o que eu falei, que o volume faz diferença no mercado financeiro. Né? Te dá flexibilidade, te dá margem, te dá relevância no mercado. No mercado como quando saiu a notícia, né, que vamos virar corretoras, já veio instituições financeiras conversar com a gente, né? Já veio gestores de grandes fundos do Brasil e internacionais têm que conversar com a gente que, ó, virar corretora, eu quero levar um investimento para vocês estarem distribuindo. Então gerou mais credibilidade. Monte Bravo ela é capital aberto? Não. Já. Então, provavelmente vai abrir capital. Está nos planos inicialmente, né? Mas é uma possibilidade. Poderia investir na própria Monte Bravo. Eu vou ter que vender minhas ações. Mas, Dilmer, para o pessoal entender melhor, tá? Como que começou essa paixão pela assessoria de investimentos? Da onde que surgiu isso? Por que assessoria de investimentos? Você se formou em administração ou alguma área relacionada a isso? Não, na verdade não. Eu sou engenheiro de formação, formado em engenharia química. E a questão, nunca tive a paixão pela assessoria, por assim dizer. A assessoria eu fui descobrir depois, né? Mas pelo mercado financeiro, né, a paixão nasceu na época de graduação, quando eu estava estudando engenharia química. Que eu falo, né, que eu fui agraciado. Né? Meu pai sempre me deu, para mim, minha irmã, educação financeira desde moleque. Que não é realidade brasileira, desde de classe social, quanto ganha, né? Mas não interessa. E o seu pai é um investidor? Ele é. Ele é e ele escreveu essa e ele foi da área de financeiro, trabalhou no Banco do Brasil, aposentado.
Então, ele sempre trouxe isso, né, desde moleque para me firmar. Por isso que eu falo que foi agraciado. E daí, na época de graduação, ele me deu um livro de presente, chamado Bem-vindo à Bolsa do Marcelo Piada, que eu ganhei do D1. Eu tô esperando o exemplar aqui, ó. O exemplar dele. Com cobrança ao vivo, né? Se não sair, comentar o vídeo dele depois. E é um livro assim, né, que eu falo para todo mundo que quer conhecer sobre bons valores, né, que é um livro muito fácil de entender, trouxe a informação do mercado financeiro de uma forma muito leve, muito sucinta. E aquilo despertou interesse. A partir daquele livro foi assim, nossa... E quantos anos você nesse livro, mais ou menos? A gente faz só alguns anos, né? Já mudaram as edições. Já mudaram as edições, mas foi 2006, 2007, por aí. Eu gosto dos livros mais antigos. E você comentou que seu pai incentivava você e sua irmã. Tem algum exemplo mais específico, Dimir, de como ele tratava investimentos e reservas financeiras dentro de casa? Algo assim que eu lembro claramente da minha infância é a questão da mesada, né? Primeiro de tudo, tinha como ganhar mesada, não era assim, o pouco era mesada, né? E também a questão seguinte, né? Eles tinham combinado com a minha irmã. Tudo que a gente guardasse até o final do ano, chegava no Natal, ele dobrava o que a gente tinha. Então, vocês imaginam, para uma criança devia ter meus 8, 9 anos de idade, chega no Natal, recebe uma bolada, vamos assim dizer, né? Para gastar no Natal, né? Com dinheiro. O legal é que você já começava a entender essa questão, né? Porque crianças normalmente são mais imediatistas. E hoje você já faz alguma coisa com o Gael ou ainda não? Né? Não, Isso que eu ia perguntar. Tira uma pergunta. O Gael hoje tem alguma pensão para isso? Pensão não, perdão, pesada. Pensão para quem? Mesada ainda não, né? Porque tem 3 anos de idade, né? Mas assim, é algo que a gente brinca em casa, né? Que o pessoal pode fazer, quem é muito novinho. Então, volte e meia, ele gosta de brincar de sorveteria. O sorveteiro está vendendo sorvete, né? Então a gente mostra a questão, tá aqui o dinheiro, coisa arada, né? Legal. Só é dinheiro não, né? É cartão. Já é. Só celular. Ele pega uma notinha assim de papel, né? Só pra brincar. Daí tem um brinquedinho assim, tem um negocinho de passar cartão. Ele pegou a nota cheia de dinheiro. Passou e devolveu. Porque ele vê a gente fazendo isso, né? No dia a dia. É legal. Minha filha tem 5 anos e eu brinco com ela assim também. Ela já quer ser o vendedor, já quer... Uma forma de mostrar como é que é cadeiras financeiras mais interessante para ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, né? Então, isso é algo que meu pai fazia. Acabou desenvolvendo gente, né? Daí, depois desse livro, aí eu comecei a mudar. Eu li que livro não, tem que conhecer mais. Fui lendo outros. Aquela tinha ali. Né? Então, você fazia curso, comprar DVD, essas coisas, né? Então, fui me especializando, me aprofundando e coloquei um objetivo. Assim que eu me formasse, tivesse ganhando dinheiro, eu consegui. Logo, sabe? E ali você formou em... Engenharia química. Eu um bom tempo ainda no mercado. 6 anos, 6, 7 anos. Só que eu chegava em casa, né, e ia estudar sobre o mercado financeiro, ia sobre investimentos, me especializar em engenharia. Chega uma hora que se questiona, né, o que você quer fazer mesmo e tudo mais. Então, conversando com a minha esposa, a gente já tinha combinado, né? Eu era o pilar financeiro da casa, então dava para largar tudo, né, vamos assim dizer. Estava fazendo mestrado, doutorado, para dar uma estabilizada no mercado financeiro. E não sabia o quê. Né? E daí chegou a assessoria. Na internet veio uma propaganda da XP e falando sobre assessoria. Curiosidade, entrei, olhei. E algo que me chamou muita atenção na assessoria, que é uma das principais funções do assessor, é a questão de explicar como funciona para cada investimento. Isso sempre me deu muito prazer. Escrevi lá. Vai que, né? Não tinha mandar currículo, uma carta, pensei comigo, você nem vai dar em nada, né? Porque, eu sou do engenheiro, nem sou do mercado financeiro. Mas você não tinha, nessa época, certificações necessárias aí? Não, era por conta ali. Fiz por conta, e eu falo que isso foi bom, porque isso trouxe muita expertise para o meio profissional. Eu falo, o maior truque com assessor hoje
O investidor que for assessorado por mim, né, vai ter alguém que tem experiência, claro, experiência prática, né, que é skin in the game, né, skin in the game. Mas tem muitos assessores ainda que não têm essa Sim, prática. sim, infelizmente. Você fala que Infelizmente porque... é bom eles ficam dentro dos outros, né? Exato. E assim, não que isso é um mal profissional, não, é uma questão cultural, infelizmente. Tá? Meu pai é do Brasil, só que meu pai é diferente do círculo dele. Tá? Quem veio dos grandes bancos, né, lidava com os investimentos em aplicações mais simples, né, ainda fiz aquela coisa, né, e então fica fechado naquele círculo, naquela bolha, ele não vê fora. Então tem muito essa questão cultural. Então eu não condeno, né, não vai, o cara não fez. Eu tenho esse diferencial. E assim, para uma pessoa virar um assessor de investimentos, ele tem que tirar determinadas certificações, tipo de qualificação. É difícil você possuir? Tem algum tipo de prova? Como que funciona essa coisa? Sim, tem uma prova, tá? O pessoal faz no Brasil, se chama prova. Então, né, quando eu me inscrevi nessa questão da assessoria, a XP entrou em contato comigo e explicou tudo isso. Você tem que tirar uma certificação para mostrar que você é apto tecnicamente, né? Não é assim, vou virar assessor. Por mais que a pessoa não tenha experiência prática. Nenhuma formação assim, acadêmica precisa ter? Não. Idade mínima? É mais um curso tem que ser maior de idade, né? Tem que ser maior de idade. Só seria a única certificação que você precisa. E aí você faz a prova, né? E se mostra que você está apto. A certificação você pode atuar como assessor. E, bom, sempre na verdade seria uma academia de assessoria para depois você se tornar um assessor, né? Então, mais bacana. E hoje, para a gente entender que quanto que você assessora no mercado, não em pessoas, mas em dinheiro. Você, Dilmer, hoje são 110 milhões. 110 milhões. Hoje, 110 milhões seria um capital de terceiros que você faz investimento, certo? Isso que eu assessoro. Beleza. Então, eu sou um investidor, por exemplo, eu vou investir contigo. Eu tenho lá 10 milhões para investir. Quais são as dicas hoje que você daria para quem tem 10 milhões para investir? Hoje, no mercado que a gente vive em 2023. Qual que seriam as suas dicas? Primeiro, procurar ajuda profissional. Certo. Tá? Porque hoje, graças a Deus, tem internet, tem muita informação, isso é ótimo. Tá? Só que hoje eu vejo na internet que o pessoal quer vender ilusão, vender vários gurus, né, da internet. Faça isso e você alcançará isso e tudo mais. Não é bem assim. Eu sempre brinco, né? Não, é sério, né? Mas eu sempre falo ali. A parte técnica dos investimentos não é tão complicada. É que o pessoal não está habituado. É sigla, é nome, né? Mas não é nada complexo. Tá? Só que o que diferencia mesmo é a parte subjetiva, a questão de entender o perfil de cada um, o que a pessoa está buscando, os objetivos desse investidor, as necessidades dele, de liquidez, de renda, enfim, uma série de fatores, né, que daí sim, eu sempre falo, tem o melhor investimento, o investimento mais adequado para o que você precisa. Entendi. Vou até puxar uma pergunta, só para finalizar esse papo aqui. Tem os 10 milhões. Compro 10 casas de 1 milhão e alugo, faço investimento? Parte você compra a casa e parte você estaria nos dois negócios para não arriscar uma coisa só. Final, né? Você vai ouvir muito pessoas no mercado financeiro, você não pode comprar imóvel, não vale a pena comprar imóvel. Eu falo, gente, tá puxando mais a sardinha pro seu. Exato, tá puxando a sardinha. A questão é assim, é investir certo. Né? E qual que é a grande máxima dos investimentos? Não coloque os ovos na mesma cesta. Então não é um problema o pessoal investir em imóveis ou até mesmo na poupança. O pessoal só faz isso. Entendeu? Deixa eu só entrar também num conceito, fazer um merchan aqui, né? Então eu trabalho com seguro de vida, faço um trabalho mais consultivo. Então tem N pessoas aí vendendo seguro de vida, mas é muito importante você olhar a empresa seguradora que está te protegendo e o profissional que está fazendo aquele seguro para você, que é algo sob medida. Só que toda vez que você senta na frente de um investidor ou de um determinado profissional, sempre parece mil maravilhas o que ele está te apresentando, certo? E como é que então o cliente vai saber, né, quais são as dicas que você dá para a gente prestar atenção o que seria um bom assessor de investimento?
aquele que explica os prós e contras de cada investimento. Perfeito. Ele chega, que é o melhor investimento, que é o ordinário da vida, que é mil maravilhas. Faça isso que com certeza vai E dar certo. não explica, né? Em tal cenário pode acontecer isso, tal situação pode não ser o esperado, né? Porque todo investimento tem seu risco. Não maiores, mas todos, até a poupança, tá? Pode ser pequeno, mas e a poupança já deu problema. Essa O brasileiro polêmica da poupança. nesse caso famoso. E o brasileiro ainda investe muito em poupança, né? Tem perto de 1 trilhão, cara. Na verdade, sim, eu sou contador, então eu faço imposto de renda. Tem um cliente que ele é mais antigo, assim, já seus 70, quase 80 anos, ele tem 600 mil parado na poupança. Se hoje você falar para ele investir em qualquer outro tipo de produto, ativo, qualquer coisa que for, ele fala, não, esse tudo mentira que falam por aí. E o dinheiro dele tá lá, então o dinheiro deles rende o quê? No ano ali, 600 mil poder estar rendendo muito mais. Até uma renda fixa, né? Eu não entendo, mas uma renda fixa daria mais dinheiro do que a poupança hoje que a gente vive. O pessoal pensa que saiu da poupança, qualquer outro investimento é arriscado. Mas isso é por quê? Por falta de informação. Pergunta para essa pessoa se ela sabe como é que funciona a poupança. Eu duvido Que vai manter. que ela sabe como é que funciona a poupança. Ela não sabe. E daí, a partir do momento que ela entende como é que funciona a poupança, ela vai entender como é que funciona 90% dos investimentos de renda fixa. E daí ela vai ver que o risco que ela vai estar tomando é o mesmo da poupança. Na verdade é assim, né? O banco trabalha com dinheiro guardado na poupança, empresta para terceiros, cobra juros do seu dinheiro, te paga uma porcentagem muito menor por aquilo. É exatamente isso que É acontece. só isso. Todo investimento de renda fixa funciona exatamente da mesma maneira. Poupança, eu deposito dinheiro na poupança, o banco usa aquele dinheiro como laço para fazer financiamento imobiliário. E daí vai ganhar um juro em cima e parte daquele juro volta para você. Aí pegar outro investimento muito comum. Depois o pessoal sabe que o poupança, o pessoal faz, é o CDB. Como é que funciona o CDB? Você está emprestando dinheiro para o banco, esse banco vai ganhar dinheiro, vai fornecer crédito para terceiro e ele te paga um juro em cima. Perceberam que é a mesma coisa? O que muda é para quem você vai emprestar o dinheiro ou para que fim esse dinheiro vai ter. Aí entra, por exemplo, o LCA, Letra de Crédito Agrícola. O que você vai fazer? Você vai emprestar dinheiro para o banco, né? Da mesma forma, você vai poupança, CDB, só que o banco vai te dar esse dinheiro para crédito agrícola. Só isso. Tudo só o mesmo funcionamento. O Dilmer, e hoje existe muito a questão da atualidade da criptomoeda, né? Moeda virtual. E assim, tem muita gente que investe, tem gente que é pirâmide, teve aqui, como se aquela explosão do Bitcoin subiu, voltou, hoje ele estabilizou, acredito que eu faz muito tempo que eu não olho, mas sobre criptomoeda, o que você nos diz assim, sobre quem investe em criptomoeda, hoje como assessor, o que você diria? Dilmer, investi lá 100 mil em criptomoeda, você olharia para mim e falaria o quê? Se eu te contratasse para ser meu assessor. Se esse fosse todo o seu dinheiro, eu ia falar que você está fazendo loucura. Certo? Tá? Por quê? O pessoal não quer investir. O pessoal quer acertar na loteria. Quer colocar pouco grana. O pessoal, então ele acredita que é o investimento da vez, ele vai apostar as economias da vida para acertar uma bolada e querer ficar multimilionário. E não é assim. Tá? Não é assim. Mas aconteceu com quem investiu em Bitcoin, quem investiu lá atrás. Tá. Foi sorte. São regras, exceções à regra. São exceções, né? Só que é bonito vender exceção. É bonito você, né, a TV mostrar, a internet mostrar. A internet vai mostrar ali, veja o investidor que construiu uma fortuna em 20 anos, em 15 anos. Pô, isso não vende. Né? Vende o quê? O cara investiu R$100 e tem 1 milhão hoje. É isso que vende. Né? Só que essas são as exceções. Tá? Então, o problema que eu falo não é as pessoas, vou investir em criptomoeda. Né? O problema é que elas não querem investir, elas querem apostar. Elas colocam o dinheiro lá, não sabem como é que funciona direito, não sabem o que é, não sabem do que se trata. Né? Uma coisa que a experiência já mostrou. Não acredito que as criptomoedas vão sumir em algum sentido. Posso estar enganado. Mas o mercado evolui, só que assim como no mercado financeiro que é forte tende a permanecer forte, nas criptomoedas vai seguir o mesmo caminho. Que é forte tende a permanecer forte. Então, se você olhar historicamente, você
acontecer. A única coisa que tem aí firme mesmo, por mais que tenha caído, é Bitcoin, é criptomoeda. As outras, deu aquele boom, daqui a pouco vira em nada, porque é uma pirâmide por trás, um golpe. Isso que eu ia perguntar agora. Tem muito golpe nessa área também, né, Dilmer? Não só da cripto, mas da parte financeira como um todo. E existem algumas checagens básicas que a pessoa pode fazer, né? Do tipo, nunca dê dinheiro para alguém, sempre uma substância do seu CPF, etc. Explica melhor. Claro, a maior parte dos golpes acontece o quê? A pessoa chega um terceiro e fala, nossa, manda o seu dinheiro aqui que eu vou trabalhar com ele, vou te pagar um juro. Única profissional habilitado por lei no Brasil, que tem que ser credenciado, tem que ser fiscalizado, tem que pagar taxa ali igual CRM, essas coisas, para estar trabalhando. É o gestor. É o único profissional organizacional autorizado a pegar seu dinheiro e gerir por conta própria. Sem perguntar para você. Você contratou ele vai trabalhar para você, ponto final. Toma o dinheiro, você entende, você Só que mesmo assim, o dinheiro não fica com ele. O dinheiro está numa conta sua, atrelado ao seu CPF. Então, a única coisa que tem acesso a movimentar essa conta. Né? Como é que as pessoas caem muito em golpe? Chega alguém falando que tem uma empresa de investimentos. Manda dinheiro que eu vou trabalhar com ele para você, vou treinar para você, e vou te pagar o juro. Eu mando pro CPF da pessoa, pro CPJ da outra pessoa, enfim, não interessa. Mora as fontes. Esse dinheiro não tá mais com você, cara. E investimento, mercado financeiro, é um bem. Quando você investe, você está comprando algo. Você investe em imóvel, aquele imóvel você comprou imóvel de quem? É seu. Você comprou um CDB? É seu. Ações, é sua. Não é da instituição financeira, mas é seu. A fatia mínima é sua, está atrelada ao seu CPF. Né? Por exemplo, você compra uma ação numa corretora, que a corretora quebra, você vai em outra corretora e fala, tem tais ações, quero ver, rapaz, vai fazer intermediação com você, com a B3, você vai ter acesso, que é seu, não é da corretora. Entendi. Então, no caso, sei lá, uma corretora Y aí, qualquer, tá lá, eu tenho 100 mil ações de um produto, não sei na cabeça hoje, sai empolgar 100 mil, se jogar na Mega, Deve ser, sabe? Então, vamos lá. Tá, você investe lá 100 mil numa corretora Y, essa corretora daqui a um mês, ela simplesmente some do mapa. Só que o investimento em si, ele fica na B3, né? Ela só faz a intermediação de tudo isso, uma taxa de quem está investindo. Então você recorre a uma outra corretora que faz todo o trâmite. Então você tem total segurança. Você não... O risco sempre está no investimento. Mas então qual que seria a preocupação hoje para contratar uma corretora? Que eu teria que olhar então? Profissional que te atende. Profissional que te atende, né? Claro, por mais que não você compra ação, a ação é sua, você quer ter dor de cabeça, que é uma empresa sólida, por óbvio. Né? Que tem uma boa estrutura, uma boa plataforma, né? Enfim, tá? E hoje a assessoria é o principal destaque, né? Porque a gente viveu a seguinte história. Antigamente o pessoal só investia via bancos. Aí antigamente os bancos eram plataformas muito ruins com produtos muito ruins. Aí chegou a era das plataformas que a gente chama. Então chegou o XP, BTG, PNA, Modal, enfim, um monte de corretora ali. As plataformas de investimentos que a gente chama. Popularizou os investimentos. Todo mundo tem acesso a investimento hoje de forma muito fácil e barata. Tá? Isso que trouxe um problema. É muita coisa. A plataforma que a gente utiliza ali, nada, só de fundo de investimento tem 400 opções. Fora emissões de renda fixa, de crédito privado, fora a parte de bolsa de valores. É muita coisa. Então a gente está hoje, o que a gente vê, assessoria. Vai diferenciar uma instituição financeira da outra, que ela tem que prestar um melhor atendimento, melhor serviço. Não, produto é bom. O Dilmer, nesse mercado, existe uma ética, existe uma política da boa vizinhança para não roubar um cliente do outro? Como é que vocês lidam com isso? Só agregando essa pergunta. Você tem um contrato assinado, mínimo que a pessoa possa ficar contigo, que ela não possa talvez ser assessorada por outra pessoa da mesma empresa, ou de uma empresa talvez concorrente. Existe algum tipo de contrato de exclusividade desse cliente? Não. A questão aqui é o cliente ter o poder de escolha, né? O poder de liberdade, fazer o que bem entender. O assessor só está ali para assessorar, como o próprio nome diz. Respondendo a questão, que o Pedro perguntou a questão, se o mercado cara, eu nunca tive problema. Acontece que
às vezes o cliente ir para outro assessor ou trazer clientes. Claro que acontece. Por quê? Porque às vezes a pessoa está satisfeita, aconteceu alguma coisa, ou até uma relação de amizade, né? Os atendimentos também pode mandar putz, né, às vezes. E como é que é a rentabilidade para o assessor? Ele ganha por mês, por produto, por lucro que ele trouxe para o cliente? Como é que funciona? Tem dois modelos hoje, né? O modelo tradicional, que é o modelo comissionado, que a gente chama. Então, quando o investidor faz um investimento, né, aquele investimento vai gerar uma comissão para a instituição financeira e a instituição financeira repassa parte disso para o assessor. Tá? Esse é o modelo tradicional, que a gente chama, que é mais utilizado hoje. Aí, nos Estados Unidos, né, só deixou de ser mais utilizado a partir, acho que foi 2022, 2020, alguma coisa recente, tá? E daí tem um modelo que está em voga muito agora, que é o modelo do FII fixo. Né? Então você paga uma taxa de administração anual, né, que está descontado mês a mês ali na sua conta, você está pagando para aquela assessoria. E toda a comissão, né, que seria gerada volta para o investidor. Essa taxa é sobre o que eu investi ou é uma taxa Sobre o que investiu. sobre o que investiu? Tem uma porcentagem. E por que está muito em voga? O modelo comissionado tem seus defeitos, né? O que impede o assessor de oferecer o investimento que o assessor vai ter mais comissão? Só a ética. Não é nada mais. É só que uma coisa, né, que a mídia mostra, que a internet mostra, que é aquela coisa, não, esse é o certo e esse é o errado. É um modelo de fixo, eu acho que é o futuro, tá? Tem que caminhar, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Um exemplo simples, né? A pessoa começou a investir agora, pouco dinheiro, né? Ela não vai querer pagar uma mensalidade, entendeu? Ela vai ficar incomodada ali, pô, todo mês está saindo dinheiro da minha conta, da minha conta. Eu nem ganhei Por exemplo, mais que o assessor que eu tô ganhando de diretor. Tem isso, mas é o caminho, mas muita coisa tem que ser ajustada ainda, seja na forma que isso é feito, né, nos produtos também, para os Estados Unidos. Isso daí já existe há uns 20 anos, pelo menos, agora recente, que 64% dos investidores adotaram o FII fixo. Estados Unidos. Quantos anos levou? Né? Então, só que, enfim, hoje o pessoal fala isso é certo e isso é errado. Então, depende. Calma, depende. É um mercado de investimento, um mercado que você tem que ter uma confiança de que já sabe se gerir no seu negócio. E por isso que aquela pergunta que você fez, o assessor tem que explicar os prós e os contras. Porque isso é a transparência. A partir do momento que você é transparente, o investidor não vai ver que você não está ali para enrolar, você está ali para ajudar o cara. É assim, sabe? Né? Não é jogar bem, tá certo mesmo. Gilbert, quando você vai comprar ação, por exemplo, você tem N ações no mercado, empresas de capital aberto e tudo mais. Como você consegue analisar como um todo o mercado hoje? Tem algum tipo de sistema que ajuda o assessor a buscar uma empresa? Eu acredito que as análises sejam através de balança. Mas, como é que está esse caixa, tudo. Só que assim, hoje, por exemplo, a gente não sei falar em números quantas empresas são de capital aberto hoje no Brasil, mas sei que são bastantes. E assim, para você analisar, você vai conseguir olhar tudo ali, seleciona as 10. Tem algum programa que faz isso para você, para te deixar ali mais gato? Tem os profissionais, que são os analistas. Tá? Então, isso se eu falo pessoal, às vezes o pessoal acha que o assessor é analista, né, que vai se sentar lá e vai analisar a empresa. Não que ele não possa. Né? O assessor não pode, assim, analisar para você recomendar. A única pessoa que pode analisar e dizer se vale a pena ou não é o analista. Ele é o profissional habilitado, credenciado, auditado para fazer isso. Então, o assessor recebe essa informação do analista e repassa para o investidor. Assim que funciona. Então, tem todo um time de analistas por trás, né, para ajudar a filtrar, vamos assim dizer. Porque, né, você falou, capital aberto, deve ter por volta de 400 empresas listadas na bolsa. Mas não conseguiu 900. Poucas. É pouco. Então, a gente seria mais. A questão é que tem uma série de pormenores que tem que ser visto. Às vezes uma empresa é muito pequena, ela não vai ter muita liquidez para você negociar. E daí, né, que nem um escritório que nem nosso, que é relevante, se recebe um call de compra ou de venda, pelo tamanho do escritório,
a liquidez baixa do ativo, pode até ter um movimento artificial de preço. Tem que ter esses cuidados. Quero fazer uma pergunta, pô. Te gosto de Se polêmica. eu guardei mais pro meio do vídeo aqui. Vamos lá, Petrobras. Petrobras, a gente viveu dois tipos de governos diferentes nos últimos anos, certo? Então, a gente teve aí no governo Bolsonaro a Petrobras pagando dividendos altíssimos. Hoje a gente vê a Petrobras já em queda. Por que isso acontece de governo para governo? E hoje no 2023, você indicaria a Petrobras como um bom investimento ainda? Ou pela parte governamental você não falaria mais que a Petrobras seria interessante investir pelo governo? Tá, perfeito, vamos lá. Questão da Petrobras, tá? A Petrobras, como empresa, excelente empresa. Você falou de balança. Cara, essa empresa, você tem que olhar a balança, ver número. Se eu ver o número da Petrobras, você tem que falar da Petrobras. Excelente empresa. Aí ela não pagou mais dividendos necessariamente, né, por conta do governo. A gente tem que lembrar o que aconteceu pós-pandemia. A gente teve um boom das commodities, né, que contra o choque de oferta e demanda. Por isso, o petróleo disparou, né? Então, a empresa do setor de petróleo, o lucro aumentou. Lucro aumentando, tem mais lucro para distribuir, tá? Claro, né, que daí o novo governo tem uma política, né, de ser um governo mais intervencionista com relação à estatal, que é mitigar isso, né, que é enxugar essa distribuição de lucros, tá? Mas mesmo assim, né, agora ela ainda está distribuindo bons dividendos, tá? E respondendo, vale a pena ou não vale? É aquela coisa de mostrar os prós e os contras, tá? O que eu falei. Petrobras é uma boa empresa? Acabei de falar que é uma boa empresa, né? A questão do investimento em ciência dos riscos, tá? Então tem que se ter ciente que se ele vai comprar uma estatal, ele sempre vai ter um risco nessa tese de investimento, que é o risco de uma intervenção do governo. Então, é que chega o ponto, porque quando teve a troca de governo, são duas políticas totalmente diferentes. A gente viu muito investidor, isso que a gente viu no noticiário, muito investidor deixando de investir no Brasil a partir do momento que entrou um governo com outras ideias, outra forma de como se diz aí, tocar o Brasil. Uhum. Então, por que isso acontece? Qual que é o risco que um governo pode trazer para o investimento? Perfeito. Primeiro de tudo, né, a questão ali, um monte de gente deixando de investir no Brasil do governo. Tá? Tem que se olhar, claro que tem. Tá? O governo pode tomar medidas aí para a economia desandar, enfim. Né? Aí, se a economia desanda, as empresas não crescem. A ação é empresa. Tá? Mas, antes disso, a gente tem que olhar os dados. Então, pós-eleição, eu enfrentei muito, tá? Não é defendendo o novo governo. Né? É a questão que eu estava mostrando os dados. Mostrando o pessoal, ó, gente, a inflação já estava em queda, estava entrando estrangeiro a rodo no país, tá? Assim, não foi pouco. Quebrou o recorde de entrada de capital estrangeiro, foi o dobro do recorde anterior. Vocês têm uma ideia? Esse novo governo. No final do ano, depois da eleição, né? Fechou o ano passado. Fechou o ano, tinha entrado, né? O dobro de capital tinha entrado no último recorde estrangeiro, tá? E eu vinha ponderando isso. E os investidores olhando só o quê? Só o lado político. Né? Só o lado político. Tá? E daí que Nesse momento você não pode agir com emoção, sim, com a razão. Exato. O que o pessoal fez? Utilizou a emoção e não a razão. Tá? Não estou falando que não é para olhar, não é para prestar atenção. Né? Só que não é assim, trocou um governo e pronto, desanda tudo da noite para o dia. Não, isso leva tempo. Não, né? Isso leva tempo. Né? E nesse meio tempo você tem que olhar os números. Né? E quando esses números dizem, não, agora o negócio está indo para o outro lado, aí você vai tomando medidas na sua carteira de investimento. Mas naquela época, o que eu vi o pessoal fazer? O pessoal, né, mandar dinheiro para fora, comprar dólar 5,40, né? Olha o dólar aí onde está, casa de R$5, caiu para baixo disso até, né? Agora que subiu um pouco. Mas por que isso? Porque entrou estrangeiro a rola. A inflação já estava dando sinais de enfraquecimento, então já estava claro que esse ano, né, em algum momento o juro ia começar a cair, e começou. Eu vi bastante você postar sobre a taxa Selic, de investir na renda fixa, mostrando que aquele 1% ao mês pode acabar de pagar. E hoje, assim, para essa segurança que o Banco Central traz da taxa Selic, é importante para quem está investindo agora? Com certeza. Tá? Com certeza, porque a gente já teve, né,
né, na história do Brasil, né, a questão do governo, né, o risco governamental de mexer nessa taxa de juros de forma artificial. Né? Por quê? Porque a taxa de juros, ela acelera o crescimento da economia e também diminui ela também, tá? Só que é um remédio que a gente tem que tomar quando a inflação está alta, certo? Só que a diferença do remédio dependendo é o que é a dose. Faz tudo. E assim, o Dilmer, na questão que a gente analisa também muito sobre essa taxa Selic, é a questão de venda de empresa, que é o valuation, né? Porque quando você for vender uma empresa, por exemplo, se a empresa ela não gera um caixa que seja equivalente à maior que a taxa de juros, não faz sentido você ter empresa. Faz sentido você ter o caixa, igual você falou aí, de 100 milhões, e deixar aplicado, porque ele vai te render 1%, tá tudo certo, acabou. Exato. Entendeu? Então acho que é muito sobre isso que é o acelerar e desacelerar, só que também às vezes não é tão bom estar lá em cima da taxa, talvez não é tão bom estar lá É embaixo. o equilíbrio. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Que nem inflação. Eu acho que a inflação é ruim, não. A inflação ela tem que estar equilibrada. Inflação baixa, zerada, significa que não tem crescimento. Também. Né? Tanto que a gente viu, por exemplo, os Estados Unidos, um dos países mais pilar de tudo que você vai fazer hoje, você leva como base a moeda dos Estados Unidos. E hoje ele enfrenta um problema muito sério. A questão de investimento lá fora, Estados Unidos, hoje vamos falar aqui, continua normal depois desse pós-pandêmico que eles se enfrentaram aí? Não. Na verdade, o mundo todo bagunçou pós-pandemia. Né? Porque o mundo todo está enfrentando até hoje o efeito da inflação. O Brasil, ele se adiantou nisso, né? Não sei se é bom a gente se gabar disso, mas a gente é especialista em inflação, né? Então, o que aconteceu? Né? A inflação começou a acelerar, o Banco Central foi lá e já começou a subir a taxa de juros. Tá? Então, foi um dos primeiros países do mundo a subir a taxa de juros. Na verdade, foi acho que a primeira vez que o Brasil Foi saiu bem. na frente sobre isso. Né? Eu gosto muito, na verdade, eu sou um admirador, né, do Paulo Guedes. Eu acho ele uma pessoa assim, ele foi eleito um dos melhores economistas, diferente de governo ou não, eu acho ele um cara sensacional, assim, na inteligência. Ele leu todo esse mercado, fez a leitura para falar com o Banco Central, parece. Sim. E até hoje o Banco Central segura um pouco a ideia do que ele falou. Começou a baixar agora. E essa tendência de baixa que está tendo, você acha que vai finalizar o ano de 2023 e o ano de 2024 basicamente com quanto de taxa Selic? Esse ano deve fechar ali para casa dos 12, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Tá? 23, tá? 2023. Daí para o ano que vem, as expectativas aí na casa dos 10, mais ou menos. 10%. Tá? Pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para Ô, baixo. Dilmer, durante a pandemia, até um pouco depois, eu tive uma enxurrada de assessores querendo que eu enviasse dinheiro para fora, dos Estados Unidos, tudo atrelado à moeda, né, ao dólar. Como é que está esse cenário hoje? É bem indicado? Qual que é a tua opinião em relação a investimentos lá fora? Hoje, lá fora, se for investir lá fora, é ideal focar na renda fixa lá fora. Por quê? Porque eles estão ainda controlando a inflação. A taxa de juros está elevada lá, padrão americano. Tá? Para nós é uma quarta-feira qualquer, mas é muito alto uma taxa de 5,5. Tá? Então, o que acontece? Nesse cenário de juros subindo, tá? A bolsa não vai andar. O que é alta ali é provavelmente um repique, movimento de curto prazo. Tá? Então, hoje, se for investir lá fora, o ideal é focar na renda fixa. A renda fixa americana. Porque deve estar chegando perto do topo de juros. Então, vai acontecer que nem aqui. Foi subindo. Chegou um momento que a gente parou de subir, segurou e agora começou a apertar. Lá, a mesma coisa. Só que como eles começaram depois, vai acontecer depois. Subiram. Aparentemente vai parar agora. Deve manter assim um tempo e vai cair. Quando não tiver essa expectativa de cair, aí pode ser o momento de começar a colocar parte no mercado de ações americano. Tá? Porque a bolsa, em qualquer lugar do mundo, ela tem uma correlação indireta, né, inversa com a taxa de juros. Então, a taxa de juros cai, bolsa sobe. E vice-versa, se a taxa de juros sobe, bolsa cai. Por quê? Por causa do valuation que você falou. Né? Então, quando se calcula o preço justo, né, quanto que vale uma empresa, leva em conta a expectativa de juros futuro. Exato. Né? Então, quanto mais alto é esse juros, né, menor o preço da ação tem que valer. Mais baixo esse juros, menor o preço da ação tem que valer. O Dilmer, e tá, finalizando esse assunto, acho que esse governamental aí, legal, bacana.
tinha bastante interesse, sabe, nessa parte. Mas agora vamos lá, para você deixar de dica aí pro pessoal. Quais são os 3 livros que você indicaria hoje? Não para quem quer ser assessor, mas para quem quer começar a entender sobre bolsa de valores. Deve ser citou no começo, você tá me devendo aqui. Deixa eu ver aqui. Não, você perguntou outro livro só para comprar ele de novo. Exatamente. Fala logo que eu vou anotar. Então, tenho bem-vindo à Bolsa Marcelo Piazza para... Não é investimentos em geral, é bolsa, tá, pessoal? Entendo isso, investimentos não é só bolsa, tá? A gente já fez também, mas esse livro é específico de bolsa. Aí, para quem quer se especializar ainda mais, né, em bolsa, tem a própria coleção dele, tem uma outra série de livros ali que vai aprofundando, tá? E daí, depois que você entendeu um pouquinho o básico, eu falei, o técnico de investimentos não é difícil, tá? Importante, né, o que vai diferenciar muito o investidor de sucesso ou não é o comportamento. Então comece a ler livros de comportamento do investidor. Então tem, por exemplo, o famoso Homem Rico da Babilônia. Nossa, tô nesse, né? Então, Pense Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, entendeu? Isso que, se conhecer como investidor, se conhecer o seu perfil de investidor, vai diferenciar muito o seu sucesso e insucesso. Tá? Porque o técnico ali, o técnico não existe, o técnico está em livro, está na internet. O técnico você estuda isso há anos. Né? A pessoa acha que viu um vídeo de 30 segundos lá na internet, acha que descobriu a fórmula mágica de ficar rico. Né? Não, não é bem assim. Tá? Então o que vai diferenciar é o comportamento. Eu ia perguntar 3 filmes, mas você nem tem 3 filmes? Tem vários, tá? Tem vários. E você assistiu? Que você tem o Lobo de Wall Street, que conta a história de um assessor, né, que lá é um assessor, né, aquela história lá do assessor. Tem aquele, eu não lembro o nome em inglês, Big Short, A Grande Aposta. Grande Aposta. Esse é bom. Grande Aposta. São 2 filmes bacanas aí pra estar assistindo. E tem a série também, né, da Billions lá, da Netflix, uma série bacana. O Dilber, agora trazendo um pouco para o meu mercado aqui, seguro de vida, né? Você é um investidor que é cliente, né, prudente, cliente de uma seguradora aí de seguro de vida. Qual que é a sua opinião em relação ao seguro de vida? Tenha. Gostei. Opinião simples. Simples assim, tenha. Não, o que acontece, tá? É que no Brasil tem, assim como nos investimentos, o seguro acho que tem ainda mais. Tá? Porque o seguro no Brasil foi muito prostituído, né? Aquele negócio para você ganhar um cartão, você aumentar seu limite, não sei o quê, né? Que é aquela coisa empurrada. Né? E daí o pessoal deixou de olhar o real objetivo dele. Né? E ele faz parte do seu planejamento financeiro. Tá? Planejamento financeiro, patrimonial e sucessório. Nos Estados Unidos, quando alguém vai passar por uma assessoria de investimentos, né? Então, eu e o Cleiton estamos no escritório lá, né? Chega o Victor cliente aqui. Chega o Victor lá, primeiro você vai conversar com ele. Vai conversar comigo, não. Lá nos Estados Unidos é assim, você conversa com a parte de soluções patrimoniais primeiro, e depois você conversa com o assessor. E se o assessor não levar você para conversar com o Cleiton, o assessor responde legalmente. Tamanha a importância que eles dão para isso lá. Tá? Porque, se bem utilizado, é uma excelente ferramenta para você, uma eventualidade do seu padrão de vida, conseguir construir patrimônio, e economiza muito na parte sucessória. Tá? Aqui no Brasil ainda é barato se comparado a outros países, mas chega facilmente na casa de 20%. Então, imagina, a pessoa tem lá seus 10 milhões de reais, só para a família fazer o processo de inventário, está uns 2 milhões. Nos Estados Unidos chega a 50%. Imagina isso. Na verdade, assim, a gente vê lá nos Estados Unidos, eu assisti aquela série que é Suits. Então lá mostra muito que os advogados que fazem um pouco desse papel, né? É advogado, trabalha junto com o cara que é do bancário, o assessor. Então eles fazem tipo um triângulo ali de pessoas para chegar na solução completa. Eu acho que no Brasil não tem isso, né? Hoje o advogado trabalha para tirar a Monte Bravo. A Monte Bravo. A Monte Bravo tem. A gente tem uma equipe que é composta por planners, por advogados, contadores, né? Tudo para fazer essa parte das soluções patrimoniais. Isso é legal. Eu acho muito legal a forma que eles trabalham lá fora. É legal saber que aqui também é. Porque é um método diferente, uma segurança que passa. Eu acho que são várias cabeças pensando no objetivo só.
Sim. diferentes áreas diferentes. Aí chega num objetivo. Aí você trata exatamente o que o cliente precisa, né? De uma forma consultiva mesmo. É difícil o único assessor ter conhecimento de todas as áreas. Tem como, né? Tem que ter uma equipe por trás, né? E é bom que daí cada um na sua especialidade, né? A partir do momento que você tem um especialista para te ajudar, né? Com certeza vai ser muito mais assertivo. Gilmar, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, infelizmente, né? Queria saber de você, se você tem alguma mensagem final, alguma pergunta que não foi feita a você, que você gostaria de abrir aqui conosco, com a nossa audiência. Deixar suas redes sociais aí para o pessoal. Né? Me acompanhe lá no Instagram, Gilmar Cordeiro, tem erro, se tiver outra fake. Dificilmente vai achar outro Gilmar. Dificilmente vai achar outro Gilmar. Né? E acho que a principal mensagem, tá, pessoal, que é algo para mim nas redes sociais, até os conteúdos que eu vou trazer, é isso, tá? A internet, ela é uma excelente ferramenta, excelente. Usem e abusem, mas tenham um senso crítico. Tá? Não existe fórmula mágica, tá? Não existe milagre. Né? Eu atendo inúmeras famílias, né? Não tendo nenhum herdeiro hoje, nenhum herdeiro. A pessoa pensa que o cara que tem muito dinheiro é só herdeiro. Tem, claro, tem, né? Mas as pessoas de grande patrimônio que eu atendo hoje, tá? Todas as histórias foram a mesma. Elas foram trabalhando, construindo e alcançaram. Tá? Essa é a regra. O cara que colocou R$100 e virou multimilionário e construiu uma empresa na garagem, esses casos são as exceções. Né? Não tem nada caras fora da curva, são os caras fora da curva. Pior que tem muita gente que usa isso de má fé, né? Tenta vender soluções que não existem e muita gente acaba cortando dinheiro e perdendo. Infelizmente. Então, essa é a mensagem principal, né? De ser críticos, né? Dessa forma, vocês é bom conseguir construir patrimônio, é bom conseguir ter sucesso nos seus investimentos. Se eu quiser contratar o Gilmar para ser o meu assessor, o que precisa? Me chama lá, o Gilmar Cordeiro lá. Se tiver outra, é feio. A gente conversa. Gilmar, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio de Você e Seu Negócio. Não se esqueça de deixar um likezinho no final e o seu comentário. E até a próxima. Um abraço. Tudo de bom.